Você vem comigo, disse o milionário, ao ver a enfermeira encharcada e tremendo no ponto de ônibus. Ela hesitou. Não o conhecia, e o temporal só piorava. Mas quando ele mostrou seu cartão e disse com firmeza que os ônibus tinham parado, ela tomou uma decisão. E naquele instante, sem saber, entrou no carro. E na vida de um homem que mudaria seu destino. O vidro do carro embaçava a cada respiração, enquanto Ricardo apertava o volante, tentando enxergar através da cortina de chuva gelada que castigava Gramado naquela noite. O aquecedor ligado no máximo não parecia suficiente para espantar o frio que penetrava até os ossos. Os meteorologistas haviam anunciado a noite mais fria do ano na Serra Gaúcha, com sensação térmica próxima de 0 grau, algo que fazia os turistas se recolherem aos hotéis e os moradores locais se abrigarem em suas casas. Ricardo Ferreira ajustou o relógio de pulso, constatando que passava das 11 da noite. A reunião com os investidores havia se estendido mais do que o planejado, e agora ele enfrentava o temporal sozinho, em seu Mercedes preto. As luzes da cidade, decorada com influências germânicas, tremeluziam através da chuva, criando um cenário quase onírico. Devia ter aceitado a oferta para dormir no hotel, pensou, arrependendo-se da decisão de dirigir até sua casa nos arredores da cidade. Seu celular tocou no console, mas ele optou por ignorar. Provavelmente era Marcela, sua assistente, querendo confirmar se havia chegado bem. A preocupação era desnecessária. Ele sempre se virava sozinho, sempre tinha feito assim. Foi então que seus olhos captaram a silhueta solitária no ponto de ônibus. Entre as rajadas de vento e chuva, uma mulher encolhida tentava inutilmente se proteger sob o pequeno abrigo, que de pouco servia contra a tempestade que vinha de todos os lados. Ela abraçava o próprio corpo, em um gesto instintivo contra o frio, e sua figura trêmula causou um aperto involuntário no peito de Ricardo. Ele reduziu a velocidade, quase instintivamente. Não era do seu feitio parar para desconhecidos, mas havia algo naquela cena, a solidão daquela pessoa, enfrentando a noite congelante, que o fez pisar no freio gradualmente. Talvez fosse o cansaço da reunião, ou talvez um raro momento de empatia que ele não costumava demonstrar nos círculos empresariais onde transitava. O carro parou alguns metros à frente do ponto. Ricardo hesitou por um instante, a mão na maçaneta, questionando o impulso repentino. Os pingos de chuva martelavam o teto do veículo enquanto ele ponderava. Um relâmpago cortou o céu, iluminando momentaneamente o interior do automóvel e seu rosto marcado por uma expressão incomum, a de alguém prestes a romper uma regra pessoal. Desceu do carro e caminhou rapidamente até o ponto, sentindo a chuva gelada penetrar seu casaco de lã importada. Ao se aproximar, percebeu que a mulher vestia um uniforme de enfermeira sob o casaco fino que mal a protegia do frio. Ela ergueu o olhar, revelando olhos castanhos arregalados em surpresa e um certo temor. Os ônibus pararam de circular há meia hora, ele disse, elevando a voz para ser ouvido acima do barulho da tempestade. A empresa suspendeu o serviço por causa do temporal. A mulher mordeu o lábio inferior, e Ricardo notou que ela tremia visivelmente. Não recebi nenhum aviso, ela respondeu, a voz entrecortada pelo frio. Meu celular está sem bateria e... Um novo relâmpago, seguido pelo estrondo do trovão, interrompeu suas palavras. Ela se encolheu ainda mais, abraçando a bolsa gasta contra o peito. Você não pode ficar aqui, Ricardo falou, sentindo gotas escorrerem por seu rosto. Posso te dar uma carona. Meu carro está ali. Ela hesitou, olhando para o Mercedes estacionado sob a luz fraca do poste, depois novamente para Ricardo. Um homem alto, de terno escuro sob o casaco, claramente abastado. Todo o instinto de autopreservação parecia gritar para que recusasse. Não precisa ter medo, ele acrescentou, percebendo a hesitação. Só estou oferecendo ajuda. Este tempo está impossível. Não conheço você, ela respondeu. A desconfiança natural de quem cresceu ouvindo histórias sobre os perigos da noite.
Ricardo assentiu, compreendendo. Sacou a carteira do bolso interno e estendeu um cartão. Ricardo Ferreira, empresário do ramo imobiliário. Pode ligar para alguém e passar meus dados, se preferir. Ele olhou para o céu escuro, a chuva castigando seu rosto. Mas sugiro que decida logo, porque estamos ambos encharcados e a temperatura continua caindo. Ela examinou o cartão, passando o polegar sobre as letras douradas em relevo. O nome da empresa era conhecida na região. Um dos maiores empreendimentos de luxo da Serra Gaúcha levava aquela marca. Júlia, ela disse finalmente. Júlia Oliveira. Sou enfermeira no Hospital Municipal. Um novo trovão sacudiu o ar, e foi como se aquele som tivesse selado alguma coisa entre eles. Júlia olhou para a estrada vazia, para a escuridão ao redor, e finalmente para o homem à sua frente. Um estranho que, naquele momento, representava sua única chance de não passar a noite inteira naquele ponto deserto. Vou aceitar a carona, ela decidiu, levantando-se com certa dificuldade. Suas pernas estavam dormentes pelo frio. Moro no conjunto habitacional Araucária. Ricardo conhecia a região, um bairro de trabalhadores na periferia da cidade. Não era longe, mas com aquela chuva, seria uma eternidade para quem estivesse a pé ou esperando um ônibus que não viria. Vamos então, ele disse, fazendo um gesto em direção ao carro. Caminharam rapidamente até o Mercedes e Ricardo abriu a porta do passageiro para ela. Júlia hesitou por um breve momento antes de entrar, sentindo-se deslocada ao afundar no banco de couro macio. Suas roupas molhadas contrastavam com o interior impecável e luxuoso do veículo. Ricardo entrou pelo lado do motorista, ligando o aquecedor no máximo. O calor começou a preencher o espaço, trazendo uma sensação de alívio quase imediato. Júlia estendeu as mãos trêmulas em direção às saídas de ar, enquanto Ricardo manobrava o carro de volta para a estrada. O silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelo som suave do motor e da chuva no teto. Júlia olhava pela janela, observando as luzes da cidade que iam ficando para trás, enquanto entravam em uma área menos iluminada. Uma pontada de apreensão a fez apertar a bolsa contra o peito novamente. Não se preocupe, Ricardo falou, como se tivesse lido seus pensamentos. Estou seguindo para o Araucária. Conhece o melhor caminho ou prefere me orientar? Pode seguir pela avenida principal e depois entrar à direita na altura do posto de gasolina. Ela respondeu, relaxando um pouco, mas ainda mantendo-se alerta. Ricardo assentiu, concentrando-se na direção. A chuva forte reduzia drasticamente a visibilidade, tornando o trajeto mais lento e cauteloso. Turno noturno? Ele perguntou após alguns momentos, quebrando o silêncio que começava a ficar desconfortável. Sim. Faço plantão de 12 horas, 3 vezes por semana. Deve ser exaustivo. É necessário. Ela respondeu simplesmente. E Ricardo captou nas entrelinhas daquela resposta curta toda uma realidade econômica que ele conhecia apenas à distância. Mais um silêncio se seguiu, quebrado apenas quando o celular de Ricardo voltou a tocar. Ele o ignorou novamente. Pode atender se quiser, Júlia disse, notando a luz do aparelho no console. Não é importante, ele respondeu, virando o celular com a tela para baixo. Algo na expressão dele chamou a atenção de Júlia. Uma tensão quase imperceptível, uma rigidez momentânea no maxilar. Ela estava acostumada a observar pessoas. Fazia parte de seu trabalho como enfermeira identificar sinais não verbais de desconforto ou dor. Então, ela tentou novamente, sentindo-se na obrigação de preencher o silêncio. Você sempre resgata enfermeiras em pontos de ônibus durante tempestades? Um leve sorriso apareceu no canto dos lábios de Ricardo, desfazendo um pouco da seriedade de seu semblante. Na verdade, é a primeira vez. Não tenho o hábito de parar para estranhos. E por que parou para mim? A pergunta direta pegou Ricardo de surpresa. Ele desviou momentaneamente os olhos da estrada para olhar para ela, capturando de relance o perfil delicado de Júlia. Os cabelos úmidos emoldurando o rosto. Os olhos atentos que o estudavam. Honestamente, não sei.
ele admitiu, voltando a concentrar-se na direção. Talvez porque ninguém deveria estar sozinho em uma noite como esta. Júlia não respondeu, mas sentiu uma onda de calor que não vinha do aquecedor do carro. Havia uma sinceridade crua naquela resposta que não combinava com a imagem que ela havia inicialmente formado daquele homem. O carro virou à direita no posto de gasolina, conforme ela havia indicado. As ruas ficavam cada vez mais estreitas e menos pavimentadas à medida que se aproximavam do conjunto habitacional. Ricardo dirigia com cuidado, evitando as poças que se formavam no asfalto irregular. É o bloco amarelo, o terceiro depois da praça, Júlia apontou quando chegaram à entrada do condomínio popular. Ricardo parou o carro em frente ao prédio, deixando o motor ligado. A chuva continuava caindo intensamente, e os únicos sons eram o do limpador de para-brisa e o da respiração de ambos. Obrigada pela carona, Júlia disse, preparando-se para sair. Foi inesperado, mas muito bem-vindo. Não há de quê, ele respondeu, estudando o prédio simples pela janela. As luzes estavam apagadas em quase todos os apartamentos àquela hora da noite. Tem alguém te esperando? A pergunta soou mais pessoal do que ele pretendia, e Ricardo imediatamente se arrependeu de tê-la feito. Desculpe, não é da minha conta. Não tem problema, Júlia respondeu, a mão na maçaneta da porta. Moro sozinha. Minha irmã morava comigo, mas se mudou para Porto Alegre há alguns meses. Ricardo assentiu, sem saber exatamente o que dizer. A ideia de Júlia entrando em um apartamento vazio, depois de um plantão de 12 horas e uma experiência daquelas, causou-lhe um desconforto inesperado. Tem certeza de que vai ficar bem? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Júlia sorriu levemente, o primeiro sorriso desde que haviam se encontrado. Estou acostumada a cuidar de mim mesma, Sr. Ferreira, mas obrigada pela preocupação. Ricardo. Pode me chamar de Ricardo. Então, obrigada, Ricardo. Ela repetiu, abrindo a porta e deixando que a chuva e o vento frio invadissem momentaneamente o interior aconchegante do carro. Foi um prazer conhecê-lo, apesar das circunstâncias. Ela saiu rapidamente, fechando a porta e correndo em direção à entrada do prédio. Ricardo a observou até que ela desaparecesse dentro do edifício, protegida da tempestade. Só então ligou o carro e partiu, sentindo uma estranha mistura de alívio por ter ajudado alguém e uma inexplicável sensação de vazio ao vê-la partir. Durante o caminho de volta para sua casa, bem mais luxuosa e espaçosa que o apartamento de Júlia, Ricardo se pegou pensando na enfermeira do hospital municipal, no modo como ela havia enfrentado a situação com dignidade, apesar do evidente desconforto. Na maneira como havia aceitado sua ajuda, sem demonstrar deslumbramento pelo carro ou por quem ele era. Quando finalmente chegou em casa e estacionou na garagem coberta, percebeu que ainda segurava o volante com força, como se algo inquietante o mantivesse em estado de alerta. Seu celular tocou novamente. A mesma pessoa insistente, e ele finalmente atendeu. Sim, Marcela. Não precisa se preocupar. Sim, já estou em casa. Amanhã conversamos sobre a reunião. Boa noite. Desligou sem esperar resposta e ficou sentado no carro por mais alguns minutos, ouvindo o som da chuva no telhado da garagem. A imagem de Júlia, tremendo no ponto de ônibus, permanecia vívida em sua mente. Amanhã trouxe um céu limpo, como se a tempestade da noite anterior tivesse sido apenas um sonho distante. Júlia abriu os olhos antes mesmo do despertador tocar, sentindo o corpo pesado após as poucas horas de sono. Pela janela do pequeno apartamento, ela podia ver fragmentos de céu azul entre os prédios vizinhos, um contraste absoluto com a escuridão tempestuosa da noite passada. Sentou-se na cama, passando os dedos pelos cabelos desgrenhados.
As lembranças vieram em flashes. O frio penetrante, a chuva impiedosa, o desespero silencioso ao perceber que nenhum ônibus viria. E então, o Mercedes preto parando, a figura alta e séria caminhando até ela. Ricardo Ferreira. O nome ecoou em sua mente enquanto se levantava para iniciar sua rotina. No banheiro pequeno, mas organizado, Júlia encarou o próprio reflexo no espelho. Foi só uma carona, murmurou para si mesma enquanto escovava os dentes. Só um gesto de bondade de um estranho. Não significa nada. Mas havia algo na forma como ele a olhara, uma genuína preocupação que parecia deslocada em um homem claramente habituado ao conforto e ao privilégio. Enquanto preparava um café simples na cozinha apertada, Júlia notou o cartão de visita sobre a mesa, aquele que Ricardo lhe entregara na noite anterior. Letras douradas sobre papel importado, o tipo de cartão que anunciava status antes mesmo que seu portador abrisse a boca. Ela o pegou, passando os dedos sobre o relevo, sentindo uma curiosidade que não deveria ter. Ricardo Ferreira, diretor executivo da RF Empreendimentos. O endereço ficava na área mais nobre de Gramado, e o número de telefone celular estava anotado à caneta no verso. Ele o escrevera rapidamente antes de entregá-la o cartão, dizendo que era seu contato direto, caso precisasse. Júlia pousou o cartão novamente sobre a mesa, afastando pensamentos improváveis. Havia uma distância entre seus mundos que não poderia ser medida apenas em quilômetros. No mesmo momento, do outro lado da cidade, Ricardo levantava-se após uma noite inquieta. Sonhos fragmentados haviam povoado seu sono. Imagens de chuva, de olhos castanhos assustados, de mãos trêmulas estendidas para o aquecedor de seu carro. Irritava-o o fato de que uma simples boa ação, um encontro casual de menos de 30 minutos, pudesse ocupar tanto espaço em seus pensamentos. Tomou um banho demorado, como se a água pudesse lavar aquela fixação inexplicável. Vestiu-se com o rigor habitual. Terno sob medida, relógio discreto mas valioso, sapatos italianos. Seu café da manhã já estava servido na mesa da sala de jantar quando desceu as escadas da mansão. Jornal dobrado ao lado do prato, café preparado exatamente como gostava. "Bom dia, senhor", cumprimentou a governanta, uma senhora de meia-idade que cuidava da casa há anos. "Dormiu bem?" "Razoavelmente", respondeu Ricardo pegando o jornal. A manchete falava sobre a tempestade da noite anterior, a mais forte do ano, que havia causado alagamentos em áreas periféricas da cidade. Seus olhos percorreram rapidamente as linhas, parando em um trecho específico. O Hospital Municipal reporta dificuldades com pacientes que não conseguiram chegar para tratamentos agendados devido à interrupção do transporte público. O Hospital Municipal, onde Júlia trabalhava. Ricardo baixou o jornal, sentindo uma pontada de preocupação. Estaria ela bem? Teria conseguido chegar ao trabalho hoje? Afastou o pensamento com irritação. Não era problema seu. Tinha feito o que qualquer pessoa decente faria, oferecendo ajuda durante uma emergência. Não havia razão para continuar pensando na enfermeira. Seu celular tocou, mostrando o nome de Marcela na tela. Sua assistente já estava a postos, apesar do horário matinal. "Bom dia, Ricardo. Estou confirmando sua agenda para hoje. Temos reunião com os investidores do resort às 10. Almoço com o prefeito ao meio-dia e à tarde..." "Marcela." Ele a interrompeu, uma ideia repentina formando-se em sua mente. "Você conhece alguém no hospital municipal?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "No municipal? Bem, conheço a doutora Laura, da pediatria. É amiga da minha cunhada." "Por quê?" Ricardo hesitou, perguntando-se que desculpa daria para justificar seu interesse súbito pelo hospital público da cidade. Optou pela verdade parcial. "Ontem dei carona a uma enfermeira durante a tempestade. Estou preocupado com a situação do hospital após os alagamentos." "Oh, entendo", Marcela respondeu, e Ricardo podia jurar que havia um toque de surpresa em sua voz.
Posso verificar com a Laura se quiser, ver se está tudo bem por lá. Seria útil, ele concordou, tentando soar indiferente. Obrigado. Após desligar, Ricardo permaneceu sentado à mesa, o café esfriando à sua frente. O que estava fazendo? Por que se importava com a situação do hospital ou com uma enfermeira que mal conhecia? Talvez fosse apenas curiosidade, ou talvez o tédio de uma vida tão previsível que até mesmo um pequeno desvio de rotina ganhava proporções exageradas em sua mente. No hospital, Júlia começava seu turno em meio ao caos. A tempestade da noite anterior havia resultado em várias emergências, desde idosos com hipotermia até acidentes causados pelo mau tempo. O pronto-socorro estava lotado e faltavam funcionários, já que muitos não haviam conseguido chegar ao trabalho. "Júlia, preciso de ajuda aqui", chamou um dos médicos, atendendo uma criança com sintomas de pneumonia. "Pode preparar a medicação, por favor?" Ela assentiu, movendo-se rapidamente pelo corredor apertado, desviando de macas e pacientes sentados no chão devido à falta de leitos. Seu cansaço foi momentaneamente esquecido enquanto mergulhava na rotina frenética do hospital. Foi somente durante sua breve pausa para o almoço, sentada sozinha no refeitório simples, que Júlia permitiu que seus pensamentos voltassem para a noite anterior, para o estranho que havia parado seu carro de luxo para ajudá-la. "Parece exausta", comentou sua colega Teresa, sentando-se à sua frente com uma bandeja de comida. "Noite difícil?" Júlia sorriu fracamente. "A tempestade me pegou no ponto de ônibus. Os coletivos pararam de circular. Meu Deus, como você chegou em casa?" Júlia hesitou por um momento, sabendo que a história soaria improvável. "Alguém me deu uma carona? Alguém que você conhece?" "Não exatamente", ela respondeu, brincando com a comida em seu prato. "Um homem parou o carro e ofereceu ajuda." Os olhos de Teresa se arregalaram. "Júlia, você entrou no carro de um estranho? Podia ser perigoso." Eu sei." Júlia concordou, sentindo o rosto aquecer. Mas estava desesperada, congelando, e ele parecia seguro. "Seguro como?" Júlia pensou por um momento, lembrando-se da expressão séria de Ricardo, do modo como ele havia mantido uma distância respeitosa, como havia se preocupado em mostrar sua identidade. Ele era um empresário, me deu seu cartão, falou para eu ligar para alguém se quisesse, foi muito correto. Teresa inclinou-se sobre a mesa, subitamente interessada. Um empresário? Que tipo de carro ele tinha? "Teresa!" Júlia riu, balançando a cabeça. "Isso importa?" "Claro que importa. Estou montando o cenário. Era bonito." Júlia sentiu as bochechas esquentarem ainda mais. "Era apresentável", respondeu, evitando o olhar da amiga. "Mas foi só uma carona. Nunca mais vou vê-lo." Teresa deu de ombros, um sorriso malicioso nos lábios. "Nunca se sabe. Às vezes, o destino tem maneiras estranhas de trabalhar." Júlia revirou os olhos, mas não conseguiu afastar completamente o pensamento. E se por algum acaso cruzasse novamente com Ricardo? A cidade não era tão grande assim. Enquanto isso, no gabinete do prefeito, Ricardo tentava se concentrar na conversa sobre os novos projetos turísticos para a cidade, mas sua mente continuava voltando ao hospital, à enfermeira, ao caos que o jornal havia reportado nas áreas afetadas pela tempestade. "Ricardo?" O prefeito o chamou, tirando-o de seus pensamentos. "Você concorda com a proposta?" "Perdão, prefeito. Poderia repetir?" O homem mais velho o estudou com curiosidade. "Você parece distante hoje. Algo errado com o projeto?" Ricardo ajeitou-se na cadeira, constrangido por ter sido pego desatento. "Não, de modo algum. Apenas..." Ele fez uma pausa, uma ideia começando a se formar. Na verdade, estava pensando no hospital municipal. O prefeito ergueu as sobrancelhas, surpreso com a mudança de assunto. "O hospital? O que tem ele?" "Li no jornal sobre os problemas causados pela tempestade. As dificuldades que estão enfrentando." Ricardo ajustou a gravata, sentindo-se estranhamente nervoso. Talvez a RF Empreendimentos pudesse contribuir de alguma forma.
Agora o prefeito parecia genuinamente chocado. Isso seria extremamente bem-vindo, Ricardo, mas confesso que estou surpreso. Nunca demonstrou interesse particular pela saúde pública antes. Ricardo desviou o olhar para a janela, observando a cidade que se estendia abaixo deles. Os telhados das casas, os hotéis turísticos e, ao longe, o conjunto habitacional onde havia deixado Júlia na noite anterior. Digamos que tive uma experiência recente que me fez repensar algumas prioridades, respondeu finalmente. O almoço continuou, com o prefeito subitamente entusiasmado com a possibilidade de uma parceria que beneficiaria o hospital. Ricardo ouvia e assentia, fazendo perguntas pertinentes sobre as necessidades mais urgentes, sobre a estrutura atual, sobre o que poderia ser melhorado. Em seu bolso, o celular vibrou. Era uma mensagem de Marcela. Falei com a doutora Laura. O hospital está sobrecarregado após a tempestade. Equipamentos danificados pela queda de energia, pacientes em corredores, falta de pessoal, situação crítica. Ricardo sentiu algo se apertar em seu peito. A imagem de Júlia, exausta como havia estado na noite anterior, trabalhando em condições tão precárias, causou-lhe uma sensação de urgência que raramente experimentava em seus negócios. Prefeito. Ele interrompeu a explicação do outro sobre orçamentos municipais. Gostaria de visitar o hospital hoje à tarde, ver com meus próprios olhos o que precisa ser feito. O prefeito quase engasgou com seu café. Hoje? Mas é um dia caótico lá depois da tempestade. Talvez fosse melhor agendar para a próxima semana, quando as coisas estiverem mais organizadas. Justamente por isso. Ricardo insistiu, uma determinação súbita tomando conta dele. Quero ver a realidade, não uma versão preparada para impressionar investidores. Enquanto o prefeito fazia ligações para arranjar a visita, Ricardo se perguntava o que estava fazendo. Por que esse impulso repentino de ajudar um hospital com o qual nunca se importara antes? Por que essa necessidade de ver com os próprios olhos? A resposta, que ele não estava pronto para admitir completamente, tinha olhos castanhos e mãos que tremiam de frio na noite mais gelada do ano. O Hospital Municipal de Gramado não se parecia em nada com as clínicas particulares que Ricardo frequentava. Enquanto seu motorista estacionava o carro na entrada principal, ele observava a estrutura simples, a pintura desgastada e o movimento intenso de pessoas entrando e saindo. O contraste com sua rotina de ambientes luxuosos era gritante. Tem certeza de que não quer que eu o acompanhe? Perguntou o prefeito, claramente nervoso com a visita não programada. Prefiro ir sozinho, Ricardo respondeu, ajustando o paletó. Quero conversar diretamente com os funcionários, sem intermediários. O prefeito assentiu, resignado. Como quiser, o diretor do hospital está esperando na recepção. Dr. Paulo. Ricardo desceu do carro, sentindo uma ansiedade incomum. Não era do seu feitio se envolver pessoalmente em projetos sociais. Normalmente delegava esse tipo de atividade ao Departamento de Responsabilidade Corporativa da empresa. Mas aqui estava ele, caminhando em direção à entrada do hospital, movido por um impulso que não conseguia explicar completamente. O interior do prédio era ainda mais caótico do que ele imaginara. Pacientes aguardavam atendimento sentados em cadeiras de plástico desgastadas, alguns em pé, encostados nas paredes, outros deitados em macas improvisadas nos corredores. O ar-condicionado funcionava precariamente, criando um ambiente abafado apesar do frio lá fora. Um homem de jaleco aproximou-se rapidamente, estendendo a mão. Senhor Ferreira? Sou Paulo Cardoso, diretor do hospital. O prefeito me avisou sobre sua visita. Ricardo apertou a mão do médico, notando as olheiras profundas sob seus olhos. Obrigado por me receber, doutor, especialmente em um momento tão complicado. O médico fez um gesto abrangendo o saguão lotado. Como pode ver, estamos enfrentando uma situação difícil após a tempestade. Tivemos vários casos de hipotermia,
quedas, acidentes de trânsito. Alguns de nossos equipamentos foram danificados pela queda de energia e parte da equipe não conseguiu chegar ao trabalho devido aos alagamentos. Ricardo assentiu, absorvendo a informação enquanto seus olhos percorriam o ambiente, inconscientemente procurando por um rosto familiar. Gostaria de conhecer as instalações, se possível. Ver onde posso ser mais útil. O diretor pareceu momentaneamente desconcertado pela oferta direta de ajuda. Claro, será um prazer mostrar-lhe tudo. Por onde gostaria de começar? Ricardo hesitou por um instante. Talvez pelo setor de enfermagem, sugeriu, tentando soar casual. Ouvi dizer que estão especialmente sobrecarregados. Sem dúvida, concordou o diretor, conduzindo-o por um corredor repleto de pacientes e funcionários apressados. Nossa equipe de enfermagem é o coração do hospital, mas estamos com déficit de pessoal crônico. A tempestade apenas agravou um problema já existente. Eles passaram pela pediatria, onde crianças tossiam em uma sala apertada, depois pela ala de exames, onde equipamentos antigos funcionavam intermitentemente. A cada passo, Ricardo sentia um misto de choque e indignação com as condições de trabalho. Como um hospital podia funcionar com tão pouco? E aqui temos a central de enfermagem, anunciou o diretor, parando diante de um balcão onde 3 enfermeiras preenchiam formulários e organizavam medicações. Este é o centro nervoso da operação. Os olhos de Ricardo percorreram o espaço rapidamente, sem encontrar quem procurava. Uma leve decepção o invadiu, embora tentasse disfarçar o sentimento. Impressionante como conseguem manter tudo funcionando com recursos tão limitados, comentou, genuinamente admirado pelo esforço que via ao seu redor. Fazemos o possível, respondeu o diretor com um suspiro cansado. Mas há dias em que o possível não parece suficiente. Eles continuaram a caminhada, dirigindo-se agora para a ala de internação. Um corredor longo e estreito abrigava quartos pequenos, cada um com 4 ou 5 leitos. O som de monitores cardíacos e conversas abafadas preenchia o ambiente. Foi então que Ricardo a viu. Júlia caminhava apressada na direção oposta, carregando uma bandeja com medicamentos. Vestia o mesmo uniforme branco da noite anterior, os cabelos presos em um coque simples. Parecia concentrada em sua tarefa, os olhos fixos no caminho à frente, até que levantou o olhar e o reconheceu. A surpresa em seu rosto foi imediata. Ela quase parou no meio do corredor, seus olhos se arregalando ligeiramente antes de recuperar a compostura profissional. Ricardo sentiu seu próprio coração acelerar de forma ridícula, como um adolescente, e se repreendeu mentalmente pela reação. Olá, ele disse quando se aproximaram, sua voz mais rouca do que pretendia. Senhor Ferreira, ela respondeu formalmente, consciente da presença do diretor. Não esperava vê-lo aqui. O diretor olhou de um para o outro, claramente confuso. Vocês se conhecem? Nos conhecemos ontem, explicou Ricardo, mantendo os olhos em Júlia. Durante a tempestade, um breve silêncio se instalou entre eles, carregado de significados não ditos. Júlia foi a primeira a quebrá-lo. Preciso entregar estes medicamentos, com licença, ela disse fazendo menção de seguir seu caminho. Claro, não queremos atrapalhar seu trabalho. O diretor assentiu, preparando-se para continuar o tour. Mas Ricardo não estava pronto para deixá-la ir tão facilmente. Na verdade, doutor, se não se importa, gostaria de conversar com... Ele hesitou brevemente, com a enfermeira Oliveira, para entender melhor a realidade do dia a dia da equipe. Júlia olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. O diretor, no entanto, pareceu entusiasmado com a ideia. Excelente sugestão. Júlia é uma de nossas melhores enfermeiras. Trabalha aqui há 5 anos. Ninguém melhor para explicar os desafios do setor. Ele se virou para Júlia. Pode acompanhar o Sr. Ferreira depois de entregar os medicamentos? Mostre a ele o que precisamos. Seja franca. Júlia parecia dividida entre o constrangimento e o dever profissional. Sim, doutor. Ela respondeu finalmente. Estarei disponível em 15 minutos. Ótimo. O diretor sorriu, visivelmente satisfeito.
Senhor Ferreira, por que não o levo até meu escritório para um café enquanto aguardamos? Posso mostrar-lhe alguns dados sobre nossas necessidades mais urgentes? Ricardo concordou, mas seus olhos permaneceram em Júlia por mais um momento antes de seguir o diretor. Ele notou como ela evitava encará-lo diretamente, mantendo uma expressão neutra que não revelava seus pensamentos. No pequeno e desorganizado escritório do diretor, Ricardo bebericou um café amargo enquanto ouvia sobre os problemas estruturais do hospital. O telhado que vazava, os equipamentos obsoletos, a falta de medicamentos básicos. Mas sua mente estava em outro lugar, contando os minutos até rever Júlia. Quando uma leve batida soou na porta, Ricardo sentiu-se ridiculamente nervoso. "Entre!" chamou o diretor. Júlia apareceu na porta, ainda em seu uniforme, agora sem a bandeja de medicamentos. Parecia ligeiramente desconfortável, mas mantinha a postura profissional. "Estou disponível agora, doutor", ela anunciou. "Excelente." O diretor levantou-se animado. "Senhor Ferreira, Júlia poderá mostrar-lhe o resto das instalações e responder a quaisquer perguntas que tenha. Infelizmente, preciso atender uma emergência agora." Ricardo também se levantou, aliviado por finalmente ter a oportunidade de falar com Júlia a sós. "Muito obrigado pelo seu tempo, doutor. Foi esclarecedor." Após o diretor sair apressadamente, um silêncio desconfortável caiu sobre o pequeno escritório. Júlia permanecia próxima à porta, como se planejasse uma rota de fuga. "Não precisava pedir para falar comigo", ela disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. "Sei que está apenas sendo educado por causa de ontem." Ricardo franziu o senho, surpreso com a conclusão dela. "Não estou sendo apenas educado", ele respondeu, dando um passo em sua direção. Genuinamente queria vê-la, saber se estava bem após a tempestade. Júlia cruzou os braços defensivamente. "Estou bem. Como pode ver, cheguei ao trabalho. Obrigada pela preocupação." Havia uma frieza em sua voz que não estava presente na noite anterior. Ricardo percebeu que talvez tivesse cometido um erro ao aparecer assim, sem aviso. "Desculpe se estou incomodando", ele disse, sinceramente. "Não era minha intenção." Algo na sinceridade de suas palavras pareceu suavizar a expressão de Júlia. "Não está incomodando", ela admitiu com um suspiro. "Só estou confusa. O que está fazendo aqui realmente? Por que se interessou de repente pelo hospital?" Era uma pergunta direta, que merecia uma resposta igualmente direta. Ricardo considerou mentir, inventar alguma desculpa sobre responsabilidade social corporativa, mas havia algo nos olhos atentos de Júlia que o impedia de ser menos que honesto. "Depois de deixá-la em casa ontem, não consegui parar de pensar no hospital, nas condições de trabalho, em como você e seus colegas enfrentam situações como aquela tempestade diariamente." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "E sim, queria vê-la novamente, saber se estava bem." Júlia o estudou por um momento, como se tentasse determinar sua sinceridade. "Por quê?" ela perguntou simplesmente. "Mal me conhece." "Eu sei", Ricardo admitiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto raro de nervosismo. "Não faz muito sentido, reconheço, mas aqui estou." Um leve sorriso tocou os lábios de Júlia pela primeira vez, quebrando sua fachada profissional. "Aqui está", ela repetiu suavemente. O momento foi interrompido por uma enfermeira que abriu a porta sem bater. "Júlia, precisamos de você na emergência." Chegou um paciente com suspeita de AVC. Júlia imediatamente retomou sua postura profissional. "Estou indo", ela respondeu antes de se virar para Ricardo. "Preciso ir, emergência." "Claro, entendo." Ele assentiu, sentindo uma pontada de desapontamento. Posso esperar? Ou voltar mais tarde?" Júlia hesitou, claramente dividida entre o dever e algo mais que começava a despertar dentro dela. "Meu turno termina às 7, ela disse finalmente. "Se ainda estiver aqui, podemos conversar." E com isso, ela saiu rapidamente, deixando Ricardo sozinho no escritório do diretor, com a promessa daquelas palavras ecoando em sua mente.
Se ainda estiver aqui. Não era propriamente um convite, mas era uma abertura, uma possibilidade. Ele checou o relógio. Tinha reuniões agendadas para o resto da tarde, ligações importantes para fazer, documentos para assinar. Sua assistente provavelmente já estava em pânico com seu desaparecimento prolongado. Pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para Marcela. Cancele todos os compromissos do resto do dia. Estou no hospital municipal. Assunto importante. Guardando o aparelho de volta no bolso, Ricardo saiu do escritório e caminhou até a recepção. Encontrou um lugar para sentar entre os pacientes que aguardavam atendimento, ignorando os olhares curiosos que seu terno impecável atraía naquele ambiente. Esperaria até às 7, e enquanto esperava, observaria, aprenderia, compreenderia o mundo onde Júlia vivia e trabalhava. Um mundo que até 24 horas atrás ele nem sabia que existia realmente. As horas que Ricardo passou sentado na recepção do hospital municipal foram uma lição de humildade que ele não esperava receber. A cadeira de plástico, desconfortável para seu corpo acostumado a assentos ergonômicos, era apenas o começo. Com o passar do tempo, tornou-se invisível para a maioria das pessoas que circulavam pelo local. Uma experiência nova para alguém habituado a ser o centro das atenções em qualquer ambiente que frequentasse. Observou mães segurando crianças febris, idosos aguardando atendimento com expressões resignadas, jovens com membros improvisadamente imobilizados. Viu o cansaço nos rostos dos funcionários que, mesmo exaustos, tratavam cada paciente com uma dignidade que o impressionou. Às 5 da tarde, seu telefone já havia tocado tantas vezes que ele optou por desligá-lo. Marcela teria que sobreviver sem suas instruções por algumas horas. A reunião com os investidores estrangeiros, que antes parecia tão crucial, agora sentia-se estranhamente distante e irrelevante diante do drama humano que se desenrolava ao seu redor. Uma senhora idosa sentou-se na cadeira ao lado dele, respirando com dificuldade. "Está esperando alguém?" ela perguntou, depois de observá-lo por alguns minutos. Ricardo, que estava absorto em seus próprios pensamentos, virou-se surpreso pela abordagem direta. "Sim", respondeu simplesmente. "Deve ser alguém importante", a senhora comentou, estudando seu terno caro e sua postura tensa. "Você não parece o tipo de pessoa que frequenta este lugar." Havia uma franqueza em suas palavras que, estranhamente, não soou ofensiva. Era apenas a constatação de um fato óbvio. "Não sou mesmo", Ricardo admitiu. "Mas estou aprendendo." A senhora sorriu, pequenas rugas se formando ao redor de seus olhos cansados. "Nunca é tarde para aprender coisas novas." Ela fez uma pausa, respirando com certa dificuldade. "Eu venho aqui toda semana. Tenho problemas no coração." "Sinto muito", Ricardo disse, sem saber exatamente como responder. "Não sinta. A enfermeira Júlia cuida bem de mim. Tem mãos de anjo, aquela menina." O nome captou imediatamente a atenção de Ricardo. "Você conhece a enfermeira Júlia?" A senhora riu suavemente. "Todo mundo que vem aqui regularmente conhece a Júlia. É a única que sempre lembra o nome de cada paciente, que pergunta sobre a família, que arranja tempo para escutar, mesmo quando está correndo de um lado para outro." Ricardo absorveu aquela informação, imaginando Júlia circulando pelo hospital, cuidando de dezenas de pacientes como aquela senhora, lembrando detalhes de suas vidas, fazendo cada um sentir-se importante. Mesmo depois de turnos exaustivos de 12 horas, mesmo depois de esperar no frio por um ônibus que não vinha. "Ela parece especial", ele comentou mais para si mesmo do que para a senhora. "É sim, merecia coisa melhor que este lugar caindo aos pedaços." A senhora olhou ao redor para as paredes descascadas e o teto manchado de infiltrações. "Todos eles merecem." Naquele momento, Ricardo teve uma ideia. Não era apenas um impulso caridoso momentâneo. Era algo mais concreto, mais significativo. Algo que poderia realmente fazer diferença, não apenas para a Júlia, mas para todas as pessoas naquele hospital. O restante da tarde passou lentamente. Ricardo observou o movimento,
Fez anotações mentais e até mesmo conversou com alguns pacientes e funcionários que, superada a surpresa inicial com sua presença, compartilharam histórias e reclamações sobre a estrutura do hospital. Cada nova informação reforçava sua determinação. Às 18h45, seu estômago roncava de fome e suas costas doíam da cadeira desconfortável, mas ele permaneceu sentado, observando o relógio na parede oposta. Pontualmente às 7h, começou a notar enfermeiros e enfermeiras do turno diurno deixando suas estações, substituídos pela equipe noturna. E então ela apareceu. Júlia caminhava pelo corredor, agora sem o uniforme branco. Vestia jeans simples, uma blusa azul clara e uma jaqueta leve. Os cabelos, soltos dos confins do coque profissional, caíam em ondas suaves pelos ombros. Parecia outra pessoa, mais jovem, mais vulnerável, mais livre. Seus olhos encontraram os de Ricardo, e ele viu a surpresa genuína em seu rosto. Ela realmente não esperava que ele ainda estivesse ali. Levantou-se, ignorando o protesto de seus músculos tensos, e caminhou em sua direção. "Você ficou", ela constatou quando ele se aproximou. "Eu disse que ficaria." Um breve silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido pelo barulho de fundo do hospital. Vozes, bips de máquinas, anúncios no sistema de som. "Jantou?" Ricardo perguntou finalmente. Júlia balançou a cabeça, geralmente como algo rápido no caminho para casa. "Posso convidá-la para jantar?" As palavras saíram antes que ele pudesse pesar suas implicações. "Há um restaurante bom a algumas quadras daqui. Nada muito formal." Ele percebeu a hesitação no rosto dela, a luta interna entre curiosidade e cautela. "Não é uma boa ideia," ela respondeu finalmente. "Por quê?" "Porque somos de mundos diferentes." Júlia gesticulou vagamente ao redor. "Você viu onde trabalho, como vivo? E seu carro provavelmente custa mais que tudo o que possuo." A franqueza dela o pegou desprevenido, mas também o atraiu ainda mais. Não havia jogos, não havia pretensões. "É só um jantar, Júlia, uma conversa." Ele sorriu levemente. "Prometo não sequestrar você para meu mundo de gente rica." O comentário arrancou um pequeno sorriso dela, quebrando parte da tensão. "Você realmente passou o dia todo aqui? Sentado naquelas cadeiras horríveis?" "Cada minuto. Tenho as dores nas costas para provar." Júlia o estudou por um momento, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça particularmente difícil. "Tudo bem," ela concordou finalmente. "Um jantar, mas vamos dividir a conta." Ricardo quase riu da sugestão absurda, mas conteve-se ao perceber que ela falava sério. Aquilo era importante para ela. Manter sua independência, sua dignidade. "Como quiser," ele respondeu, embora soubesse que encontraria uma forma de contornar essa condição. Eles caminharam juntos para fora do hospital. O ar noturno fresco, uma bem-vinda mudança após horas no ambiente abafado. A noite estava clara, sem sinal da tempestade do dia anterior, embora o frio ainda fosse considerável. "Meu carro está ali." Ricardo apontou para o Mercedes estacionado próximo à entrada. "Achei que iríamos a pé," Júlia comentou, parando no meio do caminho. "Você disse que era perto." "É perto, mas..." "Então vamos caminhar," ela insistiu. "Preciso de ar fresco, depois de 12 horas, respirando o mesmo ar-condicionado defeituoso." Ricardo raramente caminhava por gramado à noite. Geralmente ia de carro até mesmo para distâncias curtas. Mas havia algo libertador na ideia de uma caminhada sob as estrelas com esta mulher intrigante. "Como quiser," ele concordou, guardando as chaves no bolso. Caminharam lado a lado pelas ruas de paralelepípedo do centro da cidade, passando por casas de arquitetura germânica e lojas turísticas já fechadas àquela hora. O silêncio entre eles era surpreendentemente confortável. "Como foi seu dia?" Ricardo perguntou finalmente, sentindo-se estranhamente nervoso, como um adolescente em um primeiro encontro. Júlia soltou uma risada breve. "Você estava lá, viu como foi?" "Vi partes, mas quero saber como foi para você." Ela o olhou de lado, parecendo avaliar a sinceridade da pergunta.
Foi um dia como tantos outros, exaustivo, frustrante às vezes, quando não temos o que precisamos para ajudar adequadamente os pacientes. Gratificante em outros momentos, quando conseguimos fazer diferença mesmo com poucos recursos. Ela fez uma pausa, contemplando. Mas hoje teve um elemento incomum. Qual? Um empresário de terno caro sentado na recepção por horas, observando tudo. Ela sorriu. As enfermeiras não falavam de outra coisa. Ricardo sentiu o rosto esquentar levemente. Espero não ter causado problemas. Pelo contrário, quando o diretor espalhou que você estava considerando fazer uma doação ao hospital, virou o herói do dia. Ricardo franziu o senho. Não confirmei nenhuma doação ainda. Não? Júlia parecia genuinamente surpresa. Então por que passar o dia inteiro lá? Eles haviam chegado ao restaurante, um estabelecimento charmoso em estilo alpino, com mesinhas de madeira e luzes amareladas criando um ambiente acolhedor. Ricardo abriu a porta para Júlia, mas antes de entrar, respondeu sua pergunta com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Por você. O jantar começou com um silêncio carregado de significado. Sentados em um canto discreto do restaurante, Ricardo e Júlia estudavam os cardápios como se fossem documentos complexos que exigiam total concentração. A confissão feita na porta, aquelas duas palavras simples, por você, pairava no ar entre eles. Finalmente, Júlia baixou o cardápio e o encarou diretamente. Não entendo, ela disse. O que quer de mim, Ricardo? Mal nos conhecemos. Era uma pergunta justa que merecia uma resposta sincera. Ricardo colocou seu próprio cardápio de lado, tentando organizar pensamentos que nem ele mesmo compreendia completamente. Honestamente, não sei exatamente. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Desde que te deixei em casa anteontem à noite, não consegui parar de pensar em você. Na sua dignidade, na sua força. Foi como se algo tivesse despertado em mim. Uma curiosidade, um interesse que não consigo explicar. Júlia o observava atentamente, seus olhos buscando qualquer sinal de falsidade ou manipulação. Encontrou apenas uma vulnerabilidade que não esperava ver em um homem como ele. É assim que os ricos se divertem? Ela perguntou, mas sem a hostilidade que as palavras poderiam sugerir. Havia genuína curiosidade em sua voz. Procurando histórias interessantes em pessoas comuns? Não sou assim, Ricardo respondeu, sentindo-se estranhamente ferido pela insinuação. E você está longe de ser uma pessoa comum, Júlia. Um leve rubor coloriu as bochechas dela, mas seu olhar permaneceu firme. Então me diga quem você é realmente. Porque o Ricardo Ferreira que conheço é o empresário bem-sucedido que parou para ajudar uma estranha durante uma tempestade. Mas deve haver mais além disso. A garçonete apareceu nesse momento, salvando Ricardo de responder imediatamente. Eles fizeram seus pedidos, pratos simples, nada extravagante, e quando ficaram sozinhos novamente, Ricardo percebeu que era sua vez de se revelar. Assim como havia observado Júlia em seu ambiente o dia todo. Cresci aqui em Gramado. Ele começou, girando o copo de água entre os dedos. Meu pai tinha uma pequena pousada. Nada luxuoso, mas honesto. Ele faleceu quando eu tinha 17 anos, deixando dívidas e a pousada quase falindo. Foi o momento mais difícil da minha vida, Ricardo continuou, a voz baixando ligeiramente ao recordar o passado. De repente, eu era apenas um garoto com uma pousada falindo e funcionários que dependiam de mim para sobreviver. Júlia o observava com atenção renovada. A imagem do empresário frio e calculista começava a ganhar novas dimensões, como uma fotografia que revela detalhes inesperados quando examinada mais de perto. O que você fez? Ela perguntou, genuinamente interessada. Primeiro, chorei. Um sorriso melancólico cruzou os lábios de Ricardo. Sozinho, no escritório que havia sido do meu pai. Depois enxuguei as lágrimas e comecei a trabalhar. 16, 18 horas por dia. Aprendi cada aspecto do negócio, desde limpar quartos até negociar com fornecedores. A garçonete trouxe os pratos
interrompendo momentaneamente a narrativa. Ricardo havia pedido um risoto simples. Júlia, um peixe grelhado com legumes. Nada ostentoso, como se ambos tentassem encontrar um terreno neutro até na escolha da comida. E funcionou? Você salvou a pousada? Júlia perguntou depois que a garçonete se afastou. Ricardo cortou um pedaço de seu risoto antes de responder. Não do jeito que eu esperava. Trabalhei como louco por 2 anos, mas as dívidas eram grandes demais. Ele fez uma pausa, mastigando lentamente. Foi quando percebi que precisava pensar maior. A pousada sozinha nunca geraria o suficiente para quitar tudo. Então comecei a investir no potencial imobiliário da região. Como assim? Gramado estava crescendo como destino turístico. Percebi que faltavam acomodações de luxo, restaurantes sofisticados. Seus olhos ganharam um brilho diferente, o do estrategista que Júlia podia imaginar em reuniões de negócios. Consegui um pequeno empréstimo, comprei um terreno barato nos arredores da cidade e construí minha primeira pousada de alto padrão. E deu certo. Além das expectativas, lotamos na primeira temporada. Usei o lucro para pagar parte das dívidas do meu pai e para adquirir mais terrenos. Ricardo bebeu um gole de água. No 3º ano, vendi a pousada original. Foi difícil. Era a herança do meu pai, onde cresci, mas era necessário. Júlia absorvia cada palavra, reconstruindo mentalmente a imagem de Ricardo. Não era mais apenas o milionário que parara seu carro de luxo numa noite tempestuosa. Era um homem que conhecera dificuldades, que lutara, que fizera escolhas dolorosas. E assim nasceu a RF Empreendimentos? Ela perguntou, referindo-se à empresa cujo nome vira no cartão de visitas. Simplificando muito, sim. Ricardo sorriu. Os detalhes envolvem muitas noites sem dormir, inúmeros empréstimos arriscados e alguns momentos em que quase desisti. Mas não desistiu. Não, ele a encarou diretamente. Nunca fui de desistir. Algo na intensidade daquele olhar fez Júlia desviar os olhos para seu próprio prato, subitamente consciente de quão longe haviam chegado desde o ponto de ônibus na tempestade. E você? Ricardo perguntou após alguns momentos de silêncio. Como decidiu se tornar enfermeira? Agora era a vez de Júlia mergulhar em seu próprio passado, algo que raramente fazia com estranhos. Mas Ricardo não parecia mais tão estranho. Minha mãe adoeceu quando eu tinha 15 anos. Ela começou, remexendo nos legumes de seu prato. Câncer. Passamos muito tempo em hospitais. Observei como as enfermeiras faziam toda a diferença nos dias bons e ruins, como tornavam um ambiente assustador em algo mais humano. Ricardo ouvia atentamente, percebendo o esforço que custava a Júlia compartilhar aquela parte de sua vida. Ela se recuperou? Júlia balançou a cabeça negativamente. Faleceu 2 anos depois, mas o tempo que tivemos juntas no hospital... Ela fez uma pausa, respirando fundo. Foram as enfermeiras que me ajudaram a lidar com tudo, que explicaram o que estava acontecendo, que me ensinaram pequenos cuidados que eu podia fazer para confortá-la, que me abraçaram quando foi necessário. Então você decidiu se tornar uma delas. Não imediatamente. Júlia sorriu levemente. Primeiro fiquei revoltada. Queria distância de qualquer coisa relacionada a hospitais. Mas com o tempo... percebi que aquela experiência tinha me transformado. Eu queria fazer pelos outros o que aquelas enfermeiras fizeram por mim e minha mãe. E seu pai? Motorista de caminhão. Passou a maior parte da minha infância na estrada. Depois que minha mãe morreu, ele se afundou no trabalho. Nos vemos raramente. Ricardo assentiu, compreendendo a solidão que permeava a história de Júlia, tão semelhante à sua própria, apesar das circunstâncias diferentes. E sua irmã? Você mencionou que morava com você. Clara. É 5 anos mais nova. Estudava aqui em Gramado. Mas conseguiu uma vaga em uma universidade em Porto Alegre há alguns meses. O rosto de Júlia se iluminou ao falar da irmã. Ela é a pessoa mais inteligente que conheço. Está estudando engenharia ambiental. Você que a criou, pelo que parece. Júlia deu de ombros como se minimizasse o feito.
Fiz o que precisava ser feito, trabalhei em 2 empregos durante anos para que ela pudesse se concentrar nos estudos. É admirável. Ricardo comentou, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Júlia encará-lo novamente. Não é nada extraordinário. Muita gente faz sacrifícios pelos que ama. Talvez. Mas isso não diminui o mérito. Eles continuaram comendo em silêncio por alguns minutos, cada um absorvendo a história do outro, percebendo como suas trajetórias, apesar de tão diferentes nos resultados, compartilhavam elementos comuns: perda, responsabilidade precoce, determinação. Às vezes me pergunto, Júlia falou repentinamente, quebrando o silêncio, como teria sido minha vida se minha mãe não tivesse adoecido? Se eu teria me tornado enfermeira de qualquer maneira? E o que acha? Não sei. Gostava de biologia na escola, talvez algo nessa área. Ela sorriu melancolicamente. Mas não me arrependo do caminho que segui, mesmo nos dias mais difíceis no hospital, como hoje. Hoje foi incomum. Júlia o encarou com curiosidade. Ainda não entendo completamente por que você passou o dia inteiro lá, mesmo sendo por mim, como disse. Ricardo pousou os talheres, considerando cuidadosamente sua resposta. Já se sentiu estagnado? Ele perguntou finalmente. Como se sua vida estivesse seguindo exatamente como planejado, e ainda assim algo importante estivesse faltando. Júlia inclinou a cabeça, intrigada com a pergunta. Acho que sim, às vezes. Nos últimos anos me tornei uma versão extremamente eficiente de mim mesmo. Ricardo gesticulou vagamente. Construí um império imobiliário. Multiplicei o valor da empresa dezenas de vezes. Tudo que toco parece se transformar em sucesso comercial. Parece o sonho de muita gente. É o que todos dizem. Ele sorriu sem humor, mas em algum momento percebi que estava apenas seguindo movimentos como um autômato. Reuniões, contratos, lucros, expansão. Um ciclo interminável de mais do mesmo. E então, numa noite gelada, vi uma mulher tremendo num ponto de ônibus. Os olhos de Ricardo encontraram os dela. E pela primeira vez em anos, fiz algo puramente por impulso, sem calcular ganhos ou perdas. Simplesmente agi. Júlia sentiu o peso daquelas palavras, a vulnerabilidade que ele expunha ao admiti-las. E como se sentiu? Vivo, ele respondeu simplesmente. Como não me sentia há muito tempo. O momento que se seguiu foi carregado de uma intimidade que surpreendeu a ambos. Não era uma intimidade física, mas algo mais profundo. O reconhecimento mútuo de 2 pessoas que, apesar de todas as diferenças sociais e econômicas, compartilhavam uma compreensão fundamental sobre perda, propósito e a busca por significado. Por isso, passei o dia no hospital. Ricardo continuou. Queria entender esse mundo que é tão importante para você. Queria ver com meus próprios olhos, não apenas ouvir relatórios ou ler números. E o que viu? Pessoas incríveis fazendo o melhor possível com recursos mínimos. Ele a encarou seriamente. Vi você, Júlia. O modo como os pacientes te olham, como seus colegas confiam em você. Entendi por que aquela senhora idosa disse que você tem mãos de anjo. Júlia corou intensamente, desconfortável com o elogio direto. Dona Terezinha sempre exagera. Não acho que seja exagero. Ricardo inclinou-se ligeiramente sobre a mesa. O hospital precisa de ajuda, Júlia, e eu posso ajudar. É isso que quer? Fazer uma doação ao hospital? Quero fazer mais que isso. A determinação em sua voz era palpável. Quero criar um projeto completo de revitalização. Novos equipamentos, reformas estruturais, talvez até expansão. Júlia o encarou com uma mistura de esperança e desconfiança. Por quê? Por que agora? Aquele hospital existe há décadas nas mesmas condições precárias. A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Ricardo poderia ter oferecido respostas socialmente aceitáveis, responsabilidade corporativa, marketing positivo, incentivos fiscais, mas olhando nos olhos atentos de Júlia, ele escolheu a verdade.
porque você se importa com aquele lugar. E eu... Ele hesitou brevemente. Estou começando a me importar com o que importa para você. As palavras caíram como pedras em águas paradas, criando ondulações que se espalhavam entre eles. Júlia sentiu seu coração acelerar involuntariamente e odiou-se um pouco por isso. Era ridículo, irracional. Conhecia este homem há apenas 2 dias. Ricardo, Ela começou sem saber exatamente o que dizer. Não estou pedindo nada em troca. Ele a interrompeu suavemente. Não é um acordo ou uma transação. É apenas algo que quero fazer. Algo que posso fazer. É muita coisa. Júlia balançou a cabeça, tentando processar a magnitude da oferta. Você nem conhece o hospital direito. Acabou de passar algumas horas lá. Então me ajude a conhecer melhor. Ele se inclinou mais sobre a mesa, reduzindo o espaço entre eles. Seja a minha consultora nesse projeto. Você conhece as necessidades reais, as prioridades, o que realmente faria diferença. A proposta a pegou desprevenida. Não era apenas uma doação anônima. Era um convite para uma colaboração, para um envolvimento contínuo. Percebeu Júlia com uma mistura de excitamento e apreensão, uma maneira de garantir que continuariam a se ver. Não sei nada sobre projetos de renovação ou gerenciamento de recursos. Ela argumentou mais para si mesma do que para ele. Mas conhece o hospital, conhece os pacientes, os funcionários, as necessidades diárias. Ricardo sorriu confiante. Eu entro com o conhecimento de construção e gestão. Você com a experiência prática do cotidiano. Seria uma parceria perfeita. A palavra parceria pairou entre eles, carregada de possibilidades. Júlia olhou para o homem à sua frente. Não mais o estranho de terno que parara na tempestade, mas alguém cuja história agora conhecia, cujas motivações começava a compreender. Uma parceria. Júlia repetiu a palavra lentamente, como se testasse seu sabor. Por um momento, Ricardo temeu ter ido longe demais, ter proposto algo que a afastaria. Mas então, para sua surpresa, um sorriso suave surgiu nos lábios dela. Isso significa que terei que aguentar você no hospital regularmente? O tom levemente provocativo quebrou a tensão, e Ricardo sentiu o alívio percorrer seu corpo. Receio que sim, ele respondeu, correspondendo ao sorriso. Acha que consegue lidar com isso? Acho que os pacientes vão gostar da novidade, o empresário misterioso que ficou sentado na recepção o dia todo. A garçonete reapareceu para retirar os pratos vazios e oferecer a sobremesa. Para a surpresa de Ricardo, Júlia aceitou. Uma simples torta de maçã com canela, típica da região. Ele pediu o mesmo, sentindo que compartilhar até mesmo esse pequeno detalhe criava uma conexão adicional entre eles. Então, vamos fazer isso? Ele perguntou quando ficaram sozinhos novamente. O projeto do hospital? Júlia o estudou por um longo momento antes de responder. Sim, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Transparência total. Quero entender cada etapa, cada decisão. Nada de jogos corporativos ou acordos de bastidores. Ricardo assentiu, admirando sua firmeza. Transparência total. Ele concordou, estendendo a mão sobre a mesa. Temos um acordo? Júlia hesitou brevemente antes de apertar a mão oferecida. O contato, simples e profissional, ainda assim enviou uma corrente elétrica pelo braço de Ricardo. Pela forma como os olhos dela se arregalaram levemente, ele soube que ela também havia sentido. Temos um acordo, ela confirmou, retirando a mão talvez um pouco rápido demais. A sobremesa chegou, proporcionando um momento de distração bem-vindo. Conversaram sobre aspectos práticos. Quando começariam, como estruturariam as reuniões, quais seriam os primeiros passos. A familiaridade com que discutiam esses detalhes parecia surpreendente, considerando que há apenas 2 dias eram completos estranhos. Quando a conta chegou, Júlia insistiu em pagar sua parte, apesar dos protestos de Ricardo. Ele finalmente cedeu, reconhecendo que aquilo era importante para ela. Manter sua independência.
sua dignidade. Ao saírem do restaurante, o ar da noite estava ainda mais frio. Júlia enrolou o cachecol em volta do pescoço e Ricardo resistiu ao impulso de oferecer seu casaco. "Posso te levar para casa", ele ofereceu, apontando para onde seu carro ainda estava estacionado próximo ao hospital. "Não precisa", ela respondeu. "Moro a apenas algumas quadras daqui. Posso caminhar. Então vou acompanhá-la." Não era uma pergunta, mas também não era uma imposição. Quando ela assentiu em silêncio, ele sentiu uma pequena vitória. Caminharam lado a lado pelas ruas de Gramado, as luzes decorativas criando um cenário quase mágico ao redor deles. Turistas ainda passeavam, apreciando a atmosfera única da cidade, mas Ricardo mal os notava. Toda sua atenção estava voltada para a mulher ao seu lado. "Obrigada pelo jantar", Júlia disse depois de alguns minutos de silêncio confortável. "Foi inesperado, como tudo entre nós até agora", Ricardo comentou. "É verdade." Ela sorriu levemente. "Quem diria que aquela tempestade nos traria até aqui? Acredita em destino?" A pergunta escapou antes que ele pudesse contê-la. Júlia refletiu por um momento. "Não sei. Acredito em escolhas, em momentos decisivos." Ela olhou para ele, como a sua escolha de parar o carro naquela noite, e a sua de aceitar a carona. Exatamente. Seus olhos se encontraram brevemente. Pequenas decisões que mudam trajetórias inteiras. Chegaram ao conjunto habitacional Araucária mais rápido do que Ricardo teria desejado. O prédio amarelo parecia exatamente o mesmo da noite da tempestade, mas tudo o mais havia mudado. "É aqui que nos despedimos", Júlia disse, parando diante da entrada. "Por enquanto", Ricardo acrescentou. "Amanhã começo a trabalhar no projeto. Podemos nos encontrar depois do seu turno? Amanhã tenho folga, na verdade." Ela hesitou por um momento, "Mas poderia te encontrar no início da tarde. Por volta das 2. "Perfeito." Ele sentiu uma onda de antecipação ao pensar em vê-la novamente tão breve. "Posso te buscar aqui?" Júlia balançou a cabeça. "Melhor nos encontrarmos no hospital. Será mais fácil te mostrar tudo do que tentar explicar." "Como preferir." Ficaram parados ali, um diante do outro, em um momento de hesitação que parecia carregado de possibilidades não ditas. Ricardo queria se aproximar, tocá-la, talvez até beijá-la, mas sabia que era cedo demais. O que tinham construído nas últimas horas era frágil, precioso demais para arriscar com um gesto precipitado. "Boa noite, Júlia", ele disse finalmente, recuando um passo. "Boa noite, Ricardo." Ela sorriu, e havia uma promessa naquele sorriso que aqueceu o coração dele mais do que qualquer beijo poderia. "Até amanhã." Ele a observou entrar no prédio, assim como havia feito na noite da tempestade. Mas desta vez, quando voltou para seu carro, não havia confusão em seus pensamentos. Apenas uma certeza crescente de que sua vida havia tomado um rumo completamente novo. 3 meses se passaram como um sopro. O projeto de revitalização do Hospital Municipal avançava a passos largos, muito mais rápido do que qualquer um poderia ter previsto. A parceria entre Ricardo e Júlia havia se provado mais eficiente do que ambos imaginavam. Ela com seu conhecimento prático das necessidades reais, ele com sua experiência em gestão e sua influência para desbloquear recursos e acelerar processos. As primeiras mudanças já eram visíveis. A ala pediátrica, que antes tinha paredes descascadas e equipamentos obsoletos, agora exibia cores vibrantes e monitores modernos. O sistema de ar-condicionado funcionava adequadamente pela primeira vez em anos. Novos leitos haviam sido adquiridos, e o telhado que vazava fora completamente substituído. Mas não eram apenas as instalações físicas que estavam mudando. Um espírito renovado parecia percorrer os corredores do hospital. Funcionários que antes pareciam resignados à precariedade, agora apresentavam ideias, sugestões
participavam ativamente do processo de transformação. E no centro de tudo estava Júlia, a ponte entre o mundo corporativo de Ricardo e a realidade cotidiana do hospital. Ela se revelara uma colaboradora excepcional, sua inteligência prática complementando perfeitamente a visão estratégica dele. Quanto a Ricardo, a transformação era ainda mais profunda. O empresário, antes focado exclusivamente em lucros e expansão, agora passava horas discutindo como melhorar a experiência dos pacientes ou como tornar o ambiente de trabalho mais humano para os funcionários. O que começara como um impulso motivado por uma atração inexplicável havia se transformado em um projeto genuíno de impacto social. E no processo, algo mais havia florescido entre eles. Algo que ambos reconheciam, mas que abordavam com a mesma cautela com que haviam conduzido cada passo de sua relação até então. Naquela tarde de domingo, Ricardo dirigia seu Mercedes pela estrada sinuosa que levava ao mirante natural, nos arredores de Gramado. Júlia estava no banco do passageiro, observando a paisagem pela janela. "Por que tanto mistério?" ela perguntou, intrigada pelo convite inesperado para um passeio. "Paciência", Ricardo respondeu com um sorriso enigmático. "Estamos quase chegando." Quando finalmente estacionou o carro no local deserto, o sol começava a se pôr, tingindo o céu em tons de laranja e rosa. O mirante oferecia uma vista espetacular das montanhas e vales da Serra Gaúcha, com Gramado aninhada entre o verde. "É lindo", Júlia comentou, saindo do carro e caminhando até a beira do mirante. "Costumava vir aqui quando era adolescente", Ricardo revelou, parando ao lado dela. "Quando as responsabilidades pareciam pesadas demais, quando não sabia como seguir em frente depois da morte do meu pai." Júlia o olhou com surpresa. Em 3 meses de convivência quase diária, ele raramente mencionava momentos tão pessoais de seu passado. "O que você fazia aqui?", pensava, sonhava. Ele apontou para a cidade abaixo. Planejava como transformaria aquela pequena pousada em algo maior. Como honraria a memória do meu pai. O vento suave agitava os cabelos de Júlia e Ricardo sentiu o desejo familiar de tocá-los. Nos últimos meses, haviam estabelecido uma proximidade confortável. Almoços compartilhados, longas conversas, ocasionais toques de mãos, mas sempre mantendo uma linha invisível que nenhum dos dois havia se atrevido a cruzar completamente. "E conseguiu", ela observou suavemente. "Transformou tudo." "Sim." Ricardo virou-se para encará-la. "Mas nunca imaginei que a maior transformação aconteceria em mim mesmo." Seus olhares se encontraram, e Júlia viu neles uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. "Júlia, trouxe você aqui porque este lugar representa possibilidades, horizontes novos." Ele respirou fundo. "E é isso que você trouxe para minha vida desde aquela noite na tempestade." Ela sentiu o coração acelerar, antecipando o que viria a seguir. "Sei que temos mundos diferentes. Sei que ainda estamos aprendendo a navegar isso." Ele deu um passo em sua direção. "Mas também sei que nunca senti por ninguém o que sinto por você." "Ricardo", ela começou, mas ele gentilmente levantou a mão. "Deixe-me terminar, por favor." Seus olhos nunca deixaram os dela. "Não estou pedindo para você abandonar seu mundo ou para eu abandonar o meu. Estou pedindo para criarmos algo novo, juntos. Algo que combine o melhor de nós dois." As palavras pairaram entre eles, carregadas de sinceridade e emoção. Júlia sentiu lágrimas se formando em seus olhos, não de tristeza, mas de uma felicidade que mal conseguia conter. "Estou apaixonado por você, Júlia Oliveira." Ricardo finalmente disse, as palavras que ambos sabiam há semanas, mas que nenhum havia verbalizado. "E quero saber se você viria comigo nesta jornada, não apenas no projeto do hospital, mas em tudo, em uma vida juntos." O sol se punha atrás das montanhas, lançando um último raio dourado sobre eles. Júlia deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Suas mãos encontraram as dele, seus dedos entrelaçando-se naturalmente.
Quando você parou aquele carro na tempestade, ela disse, a voz embargada pela emoção, e perguntou se eu viria com você, mudou minha vida de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Ela ergueu uma mão para tocar o rosto dele, um gesto tão íntimo quanto poderoso. E a resposta agora é a mesma de antes. Sim, Ricardo Ferreira, eu vou com você. Quando seus lábios finalmente se encontraram, não foi apenas o culminar de 3 meses de espera, mas a promessa de um futuro que nenhum dos dois poderia ter previsto naquela noite gelada em um ponto de ônibus. O hospital continuaria a se transformar, assim como eles. A distância entre seus mundos não desapareceria completamente, mas se tornaria parte da beleza de sua união. A enfermeira e o empresário, cada um trazendo suas próprias forças e perspectivas para uma vida compartilhada. E enquanto o céu se enchia de estrelas acima deles, Ricardo soube com absoluta certeza que todas as decisões de sua vida, todas as lutas e sacrifícios haviam valido a pena, pois o levaram até aquele momento perfeito, com a mulher que havia ensinado ao seu coração congelado como voltar a sentir calor novamente.